professor pode ofender uma aluna? Será que um professor em sala de aula pode ofender e xingar uma aluna e afirmar que a sua conduta está protegida pela liberdade de expressão? Será que chamar uma aluna de grosseira e nordestina pode ser enquadrado como liberdade de cátedra e liberdade de expressão? É óbvio que não. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma lamentável postura por parte de um educador, que se é que ele pode ser chamado assim, que ofendeu deliberadamente uma aluna. Ou seja, quem tem que guiar pelos caminhos do conhecimento acaba ofendendo. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca de uma decisão da terceira turma civil do Colégio Recursal de Santos, litoral aqui do estado de São Paulo, que confirmou por unanimidade a condenação de um professor do Centro Educacional de Tecnologia Paula Souza, FATEC, a indenizar uma aluna que foi ofendida em sala de aula. O valor da indenização foi em R$15 mil. Ofender alguém utilizando os temas relativos a sexo, cor, religião, peso, honra, nome, dentre outras situações, configuram violações aos direitos da personalidade e, por isso, geram a obrigação de indenizar. As indenizações, nesses casos, são a títulos de danos morais. Mas onde encontramos esses direitos da personalidade? Existe tanto a previsão na Constituição Federal quanto no Código Civil. Vejamos o mandamento constitucional. A previsão está no artigo 5º, inciso 10, que determina: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Por seu turno, lá no Código Civil, a matéria está disciplinada entre os artigos 11 e 21. Existem dúvidas quando nós mencionamos direitos da personalidade. Para quem não é do ramo jurídico, fica meio abstrato. O que são os direitos da personalidade que, uma vez violados, autorizam a indenização? São todos aqueles que permitem que a pessoa realize a sua individualidade, que ela possa defender o que é seu. Os direitos da personalidade, eles têm relação direta com proteção à vida, à liberdade, à integridade, à sociabilidade, à privacidade, à honra, à imagem, à autoria, dentre outros. Esses direitos que eu acabei de mencionar agora compõem o que a gente chama de rol exemplificativo. Existem outros direitos que podem surgir e que não estejam mesmo previstos na lei. O rol ele é meramente exemplificativo. De acordo com os ensinamentos do professor Daniel Sarmento, abre aspas, a personalidade, mais do que um direito, é um valor, o mais importante do ordenamento, diga-se de passagem, que se irradia e penetra por todos os campos do direito público ou privado. A proteção decorre do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, do qual emana a proteção de vários outros direitos, de vários outros bens jurídicos. Lembrando que a dignidade da pessoa humana é princípio da República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso 3º. E o que acontece, então, se um professor ofender uma aluna chamando-a de grosseira e nordestina? Especialmente com relação a esse último, o nordestina, o professor fez questão de dar conotação de cunho racista à expressão. É lamentável que a ofensa tenha partido justamente de um professor que tem a função de educar e piorou, ainda dentro da sala de aula, que supostamente seria o seu reino. Mas, infelizmente, maus profissionais existem em todas as áreas. Vamos entender o caso concreto como de costume. De acordo com o que consta nos autos, o professor xingou a aluna de grosseira e nordestina. As ofensas foram comprovadas através dos áudios da aula e por diversas testemunhas, que eram os alunos que estavam ali presentes. Em primeiro grau, o professor foi condenado a indenizar a aluna.
não se conformou e recorreu dessa decisão, argumentando que as expressões que ele utilizou estavam abrangidas pelo direito constitucional da liberdade de expressão e, como ele era professor, ele também tem o direito à liberdade de cátedra ou liberdade acadêmica. Apenas explicando, para quem não conhece esse termo, liberdade de cátedra, essa liberdade é um princípio que assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Tem como finalidade a garantia do pluralismo de ideias e concepções no ensino. No entanto, para o relator do processo, o juiz Orlando Gonçalves de Castro Neto, a honra pessoal da estudante foi ofendida por meio de palavras que a depreciaram, grosseira e que a discriminaram, nordestina. E prosseguiu o julgador, abre aspas, é incabível alegar a liberdade de cátedra ou mesmo a liberdade de expressão ou manifestação de pensamento para ofender seus alunos, como pretende o professor em suas razões recursais, notadamente quando utilizou o termo nordestina a fim de ofender a aluna, discriminando-a em ato claro de xenofobia, que além de ilícito civil, pode desbordar para a esfera penal no âmbito dos crimes contra a honra. O professor ainda tentou minimizar a situação, imputando uma má conduta à aluna, mas o juiz entendeu que houve um excesso por parte do professor. Vejamos o que o juiz determinou. Abre aspas novamente. Em que pese o professor tente minimizar sua fala com outros fatos envolvendo a aluna, não se admite, mesmo amparado pelo direito à liberdade de expressão, a violação de outro direito fundamental. Até porque, conforme já apontado pelo egrégio STJ, um ato ilícito não justifica outro, o que, reitere-se, disse por por excesso argumentativo, já que não se provou nenhum ilícito por parte da aluna nestes autos. Sem dúvida alguma, os direitos da personalidade dessa aluna foram violados e o professor foi corretamente condenado a indenizá-la. Para quem tiver interesse em conferir essa decisão, basta acessar os autos 101, 29, 34, -04.2021.